não é estatístico, né? Mas no seu feeling, de 0 a 10, quantas pessoas fazem o caminho correto e quantas pessoas pulam por remédio? Ai, cara. Eu diria que 9 vão direto pra medicação. 9 vão... Pelo menos dos meus pacientes, assim, a maior parte... Porque quando você fala, eu vou procurar um psicólogo pra eu entender a mim mesmo, é uma questão que, assim, eu tenho que quebrar o meu orgulho, porque eu tenho que assumir que o problema está em mim. Sim. Só que isso não é uma coisa simples de... E De pelo menos forma eu não alguma. vejo, assim, rapidamente as pessoas terem esse timing. E teoricamente, esse deveria ser o pressuposto que leva uma pessoa para terapia, né? Sim. Mas é muito comum a pessoa realmente acreditar que o problema são somente os outros. Tem um tempo para a pessoa começar a se implicar no próprio discurso, né? Sim. Isso quando acontece. Mas hoje, fazer terapia virou mais um item da lista do checklist que todo mundo faz, né? Que é o treino, a dieta, O A terapia em beach dia. o beach tênis, a terapia, tudo isso para mostrar que a pessoa está seguindo aquilo que a geração acredita que é o ideal, né? Mas como que é a terapia, internamente falando? Porque o psicólogo ele só trabalha com o que a pessoa leva. O psicólogo ele não tem bola de cristal. Sim. Nem para saber se o discurso do Ou paciente seja, se é eu real. escondo de você, eu não vou resolver. E eu também não. Exatamente. Vai chegar num momento ali de... onde não, a terapia não vai mais pra frente, né? Se a pessoa não tiver essa postura franca, honesta com ela mesma, antes mesmo de ser Mas o terapeuta. você sabe que eu acho que, assim, é um olhar meu, tá? Eu acho que o grande mal do que a gente vive hoje é a pessoa ela não olhar pro espelho. Eu falo porque eu já disse que eu gosto muito de acompanhar o comportamento humano, e quando teve aquela hype do 1 contra 30, eu parei pra assistir um monte. O treinador contra o sedentário, o bilionário contra o desempregado. E se você parar, tem uma repetição de padrão da pessoa que está do lado frágil da mesa, ou seja, do desempregado, da pessoa que está fora do peso. A repetição de padrão é culpa de algo, é culpa de alguém. Eu nasci assim. Então, assim, e eu falava isso com a Dani, eu falo, Dani, olha, repara esse padrão. O cara que tá desempregado reclama que a culpa é do patrão. O cara que tá obeso, ele reclama que a culpa é que a comida mais saudável é cara. O cara que tá pobre, ele reclama que a culpa é do rico. É sempre do outro. Sim. E aí quando você fala pra mim, quando você falou aqui que as pessoas preferem ir direto pro psiquiatra por uma questão de rapidez, é porque ela teve o mesmo comportamento. Ela colocou no outro. Jogou pra fora, né? Ela a colocou pra questão, né? fora. Sim. É uma terceirização da responsabilidade. Então, isso Sim. pra mim é uma repetição, e eu percebo que as pessoas... Eu tô terminando de ler um livro que ele chama Mais Esperto que o Diabo. É como se for... Aí o Diabo, não sei se vocês já leram. Não conheço. É uma entrevista com o Diabo, que é um livro de Napoleão Hill. E ele vai perguntando como é que o diabo controla tanta gente. E ele fala, fácil, alienando. E aí é uma alienação. Eu achar que tudo é culpa do outro. Exatamente. E como é que você consegue resolver um problema de uma pessoa dessa? É um longo caminho até ela chegar, com sorte, nesse entendimento de que talvez... O próprio Freud ele tem uma frase dessa, né? Chega um determinado momento que ele questiona uma paciente que está em atendimento justamente disso, né? Qual é o seu papel na desordem da qual você se queixa? É uma pergunta que, por mais que ela pareça simples, ela provoca uma espécie de inversão. Onde antes eram os outros, onde antes era o mundo, enfim, ela passa a se questionar, tá... Mas e eu no meio de tudo isso que eu tô me queixando, né? Será que eu não tenho uma responsabilidade? Será que eu não tô participando, né, de toda essa bagunça de alguma maneira? Mas você consegue... Isso, imagino eu, que então você tem que fazer um caminho longo e árduo e que o seu objetivo passa a ser a pessoa ter esse entendimento. Sim. Pra aí sim começar um diagnóstico, porque é como se ela colocasse em volta dela uma barreira. É o Exatamente. capacete do magneto. Nada entra ali. Sim. Nada atinge, né? Nada atinge. E, cara, tem que ter paciência para lidar com isso aí, tem não? O que é mais maluco, Luiz, é que ao mesmo tempo que a pessoa não se olha no espelho, ela tá o tempo todo se olhando no espelho, né? Porque a queixa que ela joga para os outros é aquilo que tá dentro dela que ela não enxerga. Qual que é a barreira disso? É o orgulho, a vaidade, é o quê? Cara, a gente costuma chamar de mecanismo de defesa, né? Sim.
É que o cérebro ele também funciona como um organismo vivo, né? Então ele cria alguns mecanismos para se defender, muitas vezes de algum sofrimento que vai precisar tirar ele de uma zona de conforto. Eu costumo falar que o cérebro é um músculo preguiçoso nesse sentido, né? Porque ele não quer produzir energia. E a gente tem que produzir energia quando a gente cria novas perspectivas da vida. Porque quando a gente mantém a mesma visão de mundo, a gente não está produzindo necessariamente uma energia que é necessária para que a gente mude de opinião. Na verdade, você está produzindo energia basal, só para você sobreviver. Você manter aquele funcionamento, vivo. Aquele ritmo que está estável para você. Ainda que você tenha um sofrimento a partir dele, né? Mas muita gente prefere, no caso, continuar nessa zona de conforto do que tentar um desconhecido que possivelmente traria um resultado diferente e às vezes melhor, né? É a velha máxima do empreendedorismo. O resultado que você quer está na ação que você não tomou ainda ou na coragem que você não teve. Você sabe que nessas andanças de assistir podcast com psicologia e tal, eu comecei a tratar a minha mente, o meu cérebro, como um terceiro. Então ele não é parte de mim. Ele passou a ser um terceiro. Então, sempre que eu tô com preguiça de treino, eu entro em conflito com ele e vou lá e faço. Pra mostrar o quê? Que eu mando. Isso funcionou. É uma coisa que eu criei na minha cabeça e funcionou pra mim. Sim. Por exemplo, o meu problema... Eu sempre tive muito problema com peso. Qual que era o meu problema com peso? Não é que eu comia muito necessariamente, mas é a ansiedade. Então, hoje, eu diagnostico, poxa, eu tô ansioso. O que eu posso fazer para extravasar, tirar essa ansiedade que não comer? Aí eu invento alguma coisa, né? Mas eu passei também por um processo dolorido para entender e começar a me enxergar no espelho não de uma forma vaidosa, mas de uma forma, se o resultado tá ruim é porque você tá jogando mal. Vamos mudar alguma coisa aí, né? Vamos mudar uma coisa. Esse diagnóstico, cara, a gente vai ficar aqui até muito tempo. Esse diagnóstico, existe alguma diferença nele em relação à faixa etária? Por exemplo, as pessoas mais velhas são mais... têm mais dificuldade em aceitar isso? Tem uma percepção nesse sentido? Existe o fato de que, assim, a neuroplasticidade de uma pessoa mais velha, né, ela já é reduzida, né? Que seria isso, né? A neuroplasticidade é a capacidade que a gente tem de formar novas conexões cerebrais, né? Numa criança, num jovem, enfim, isso está muito rico ainda, né? Então, é a fase onde se isso for explorado, ela vai ter muita facilidade de mudança, de mudar hábitos, de mudar comportamentos que talvez não estejam fazendo bem, digamos. Agora, para uma pessoa mais velha, chegar nesse ponto de entender, assim, que não compensa, talvez, ir para o caminho mais fácil de começar a tomar um remédio, depender de alguma muleta, às vezes isso é muito difícil.